Sejam muito bem-vindos a essa série de vídeos e de áudios aqui falando sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Cris Silva, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e nós vamos falar hoje a respeito dos ensinamentos de Jesus, quando ele fala sobre o que ele veio fazer. Que ele não veio revogar a lei, mas sim cumprir a lei. E lá no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus diz assim: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, mas vim para cumprir. E o que ele quis dizer com isso? Quando o homem pecou lá no Éden, Deus ele quis de todas as maneiras, de várias maneiras na verdade, reconciliar o ser humano com Deus. Se reconciliar na verdade o homem, o ser humano com ele. E ele tentou através do dilúvio, depois Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, o povo de Israel, os profetas depois do povo de Israel, os reis, né? Os profetas e os reis. Mas nada do que Deus ele fez, o povo conseguiu se reconciliar com Deus. Mas desde o passado, desde o início, Jesus sempre estava ali presente. E tudo que houve no passado, Deus ele teve sempre a cautela, a importância de mostrar que Jesus estava sendo planejado a vir a esse mundo para que então através dele viesse essa reconciliação. Desde o passado, Deus ele anunciou que Jesus viria para reconciliar o ser humano com Deus. Que Jesus viria para morrer pelos nossos pecados, então nos dá novamente o livre acesso à presença de Deus. E Jesus, quando ele diz aqui que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir, foi porque na época de Moisés foram dadas leis para o povo de Israel. Só que o povo não conseguia cumprir essas leis, mas Jesus ele veio cumprir essa lei, para que então, cumprindo as leis, ele pudesse nos reconciliar com Deus. Ele falou o seguinte, continua dizendo aqui no capítulo 5, versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E de fato tudo se cumpriu, por quê? Porque ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e cumpriu a lei, no nosso lugar, no lugar de cada pessoa que hoje diz que é filho de Deus, porque aceitou a Cristo como seu Senhor e o único Salvador. E através dele nós temos a certeza de que somos filhos de Deus. Ele continua dizendo: aquele, pois, que violar um desse mandamento, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que obedecer, observar e ensinar, melhor dizendo, observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então aqui ele cita os fariseus e os escribas, por quê? Porque eles eram as pessoas aqui naquela época que falavam da lei, ensinavam a lei, só que eles ensinavam com a boca, com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. Por que a gente fala isso? Porque Jesus falava isso aqui, que a nossa justiça tem que exceder a deles, porque eles tinham rituais, eles tinham costumes, eles tinham vestes diferenciadas, mas eles não eram, de fato, observadores e cumpridores da lei de Deus. E qual é a lei que Deus quer que nós observemos? Porque mais lá na frente Jesus ele vai resumir toda a lei. Ele fala que o grande mandamento, né, o coração da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E isso os fariseus e os escribas aqui não faziam. Eles tinham a letra, eles tinham a pose, eles tinham a postura, eles tinham, o nome, eles tinham, aquela aparência de santidade, mas eles não amavam o próximo. Eles não serviam a Deus de fato, de verdade, porque eles diziam que amavam a Deus, mas não amavam ao próximo. Então Jesus ele falou aqui, ele fez essa advertência que ele veio cumprir a lei, né? Porque nós não teremos condição de cumprir. E ele veio dizendo que a nossa justiça, ela tem que exceder
a dos escribas e fariseus. Por quê? Porque hoje nós servimos a Deus, nós obedecemos a Cristo e aquilo que Ele falou para nós, que é amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos, coisa que os fariseus não faziam e nós devemos fazer. Muitas pessoas não observam esse fato. Elas dizem que são servos de Deus, elas dizem que amam a Deus, mas elas não amam ao próximo como elas mesmas. Elas amam a Deus da forma que elas acham que tem que amar, mas elas têm que amar como Deus quer ser amado. E como Deus quer ser amado, que nós o reconheçamos, que nós que viemos viver em santidade, ou seja, afastados do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Ele, e também amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos finalizar hoje esse ensinamento e que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento, pedindo para que o Senhor fortaleça o nosso coração, nos renove, nos sustente, para que nós venhamos amar a Ele sobre todas as coisas, amar a Ele sobre todas as coisas e também ao próximo como amamos a nós mesmos. Senhor, nós entramos agora em Tua santa presença nesse momento. Eu te louvo por essa palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor nos ajude sempre a amar ao Senhor acima de todas as coisas e também ao próximo como a nós mesmos. Peço, Senhor, que o Senhor fortaleça o nosso coração, porque sabemos que os dias são maus, mas que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos sustentar e que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. É o que pedimos ao Senhor e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus, fique com Deus, fique na paz e até o próximo ensinamento aqui do Senhor Jesus para cada um de nós. Fique com Jesus e tenha paz.